acompanhando, recebam as bênçãos de Jesus no seu lar, amém? Nós temos um recadinho nesse momento pela irmã Vera, depois nós vamos fazer aqui, na verdade nós vamos realizar um jogral, não é isso? E em seguida ao jogral nós vamos convidar um irmão para louvar o nome do Senhor. Irmã Vera, é contigo. Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos numa campanha de fazermos toquinhas para doarmos para os asilos e para pessoas que são portadoras de câncer e que estão perdendo seus cabelinhos. Acontece que eu tenho que vir aqui à frente agradecer a algumas pessoas que estão nos ajudando, como, por exemplo, a Beth fez e continua fazendo um grande número de toucas, a Sônia, que não é adventista, que abraçou o projeto, a Marlene, que não está aqui, a mamãe da Lucilena, uma senhora de 94 anos, e ela está enganjada em fazer a toquinhas. E nós tivemos também doação de lãs, da Rosângela, da Ivanir, de outras pessoas que estão ainda nos procurando. Eu só gostaria de mostrar, abre aqui para mim, Beth. Olha a qualidade das toucas. Fiquei até com vergonha, porque eu que não sei fazer touca, olha a qualidade das toucas, gente. Pega aqui mais uma. Essa é da Adriana, nome da minha filha. Olha a qualidade. Vocês acham que eles vão ficar felizes? E cada laçadinha dessa é um abraço, é um beijinho que a gente vai dar em cada um deles. Então, nós vamos continuar arrecadando. Nós iríamos entregar agora no Dia das Mães, mas aí chegamos à conclusão, eu conversei aqui com a Beth, que vamos deixar ficar um pouquinho frio, né, Beth? Porque senão eles vão pegar essas toucas e vão acabar encostando, porque não está frio. Então, provavelmente no final de maio ou começo de junho, nós estaremos indo ao asilo fazendo um trabalho missionário. Ainda há tempo de vocês ajudarem. Obrigada. Eu queria fazer um apelo aqui para a igreja, junto com a irmã Vera. Você que tiver disponibilidade, né? A irmã Vera falou aqui que a dona do asilo abriu as portas, então a gente está planejando assim, né? Fazer um culto lá com as pessoas do asilo e já aproveitar, levar a palavra, porque tem muitos deles que eles não têm mais entendimento, mas tem muitos deles que eles têm entendimento, né? Então, a gente ir lá cantar com eles, a gente ir lá orar com eles, porque, gente, é muito triste, tem muitos deles que a família leva e não volta mais. Não sei se vocês já visitaram um asilo, é muito carente. E assim, eu fiz um apelo num grupo e eu não tive retorno. E eu faço aqui o meu apelo. Vocês me procurem. A gente não marcou a data. Eu já falei com um grupo dos jovens lá embaixo, irmã Vera, agora. Eles ficaram interessadíssimos. Achei muito lindo o interesse deles, já se disponibilizaram. A gente, não sei como que a gente vai fazer agora, mas a gente tem intenção assim, de levar um prato de doce ou salgado, entendeu? O pastor, acho que vai levar uma palavra com eles. Não sei, também ver com o Gabriel de estar aí no cantar um louvor, seja com violão ou sem violão, para alegrar o dia deles. E isso, ver se a gente consegue a cada uma vez por mês ir lá cantar com eles e estar podendo levar a palavra para eles. E quem sabe até levar o estudo bíblico para eles lá dentro do asilo, entendeu? E com isso a gente expandir esse trabalho missionário. Fica aqui o meu apelo. Obrigada, irmã. Dignado por Deus para servir a Cristo e a igreja. Íntegro e temente a Deus, o diácono deve ser, para com humildade e alegria cumprir o seu dever. Atento ao bom andamento da casa de Deus e auxiliando aos que necessitados estão, refletir a luz de Cristo, ajudando ao irmão.
comunhão e compromisso, crescendo sempre no amor de Cristo. Olhando para o alto, de onde vem a luz, orando e meditando, se rendendo a Jesus. Nas mãos do oleiro sua vida está, como vaso moldado para a obra do Senhor realizar. Amados ao Senhor, maravilhas Ele fará, e abençoado serás. Trabalho e perseverança, sempre firme na esperança. Obreiro do Senhor, queremos te agradecer mesmo nas lutas e desafios. Não se deixe esmorecer. Busca a Deus todo o tempo e Ele te guiará. E nas horas mais difíceis, Ele te sustentará. Nossa igreja que tem desempenhado com tanto amor e dedicação o serviço do Senhor. Essa é uma pequena homenagem do ministério do diaconato. Que Deus nos abençoe e que continuemos a trabalhar para o nosso Deus. Querida igreja, vamos dar uma saudação para os nossos diáconos e diaconisa. Essa igreja, ela fica bonitinha, arrumadinha, graças a ele, tá? Ar-condicionado, água, banheirinho limpo. É essa turma aqui que faz, ó. Então Deus abençoe pela vida de cada um de vocês. Que o lar de vocês encontrem paz na palavra e também no Espírito Santo. Amém? Nesse momento nós vamos encerrar nossa escola sabatina. Eu convido aqui o meu irmão, meu conterrâneo da Bahia, para louvar o nome do Senhor. De Santos até a Bahia é só alegria, né, meu irmão? Então nesse momento nós vamos louvar a Deus e em seguida nós vamos encerrar o nosso momento com uma oração. É isso daqui? Irmãos, feliz sábado a todos. Só uma correção, Vini, você quase acertou, porque minha mãe é baiana, minha esposa é baiana, mas eu nasci em São Paulo. Mas o sotaque é misturado. Mas não, o sangue que você tem, se preocupa. O sangue que eu tenho forte, viu? Queridos, feliz sábado a vocês. Nossa classe, a de vocês também, com certeza, nos alegramos hoje ao lermos a lição da Escola Sabatina com um tema muito interessante: fé em meio a todas as dificuldades. E quando a gente para e analisa tudo que está acontecendo no sul do Brasil essa semana, com certeza vocês estão acompanhando, a gente pensa o seguinte: tem que ter muita fé para conseguir vencer essas dificuldades, para conseguir passar por cima dessas tragédias, que é profético, mas ainda assim nos abala. Esse hino que eu vou cantar, ele fala justamente sobre isso, sobre o amor de Jesus no coração. Se nós tivermos o amor de Jesus no coração, qualquer dificuldade, qualquer uma, seja a perda de um parente, seja um desemprego, qualquer dificuldade, nós vamos conseguir vencer somente com Jesus no nosso coração. Mesmo a porta estando aberta, é uma casa de oração. Muita gente em desespero não encontra salvação. É preciso abrir a porta do nosso coração, para que a luz de Jesus Cristo ilumine a escuridão. O amor de Jesus no coração será motivo de paz, de amor e união. No reino de Deus todos nós somos irmãos, com o amor de Jesus no coração. Se o irmão não tem abrigo, eu ofereço proteção. Se ao vê-lo solitário, eu estendo a minha mão. Renasce a esperança que revive o coração. Essa força vem do alto, é Jesus que estende a mão. O amor de Jesus
Jesus no coração será motivo de paz, de amor e união. No reino de Deus todos nós somos irmãos, com o amor de Jesus no coração. O amor de Jesus no coração será motivo de paz, de amor e união. No reino de Deus todos nós somos irmãos, com o amor de Jesus no coração. O amor de Jesus no coração será motivo de paz, de amor e união. No reino de Deus todos nós somos irmãos, com o amor de Jesus no coração. O amor de Jesus no coração será motivo de paz, amor e união. No reino de Deus todos nós somos irmãos, com o amor de Jesus no coração. Amém. Queridos, de pé, por gentileza. Antes de a gente encerrar o nosso momento, 2 recados. Às 16 horas nós temos uma classe bíblica exclusiva sobre profecias. Pastor Jacó está liderando essa classe, os temas é sobre Daniel e Apocalipse. Você que deseja se aprofundar mais ainda na palavra de Deus, não perca esta classe. Às 4 horas, a classe ela está reunida na sala dos jovens lá embaixo, ok? E a outra informação é o seguinte: devido ao que os irmãos já colocaram aqui, as fortes chuvas que têm acontecido no sul do nosso país, você que é tocado pelo Espírito Santo, a nossa igreja tem um departamento chamado ADRA. E é por meio desse departamento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ajuda o mundo inteiro. Então, nesse momento, eu vou falar aqui a chave Pix para vocês. E você que é tocado pelo Espírito Santo, se você quiser fazer uma doação, um donativo, para que a sua ajuda chegue lá para os irmãos, que em nome de Jesus Deus te abençoe, amém? E a chave Pix é o seguinte, meus queridos: sos@adra.org.br. Vou falar mais uma vez: sos@adra.org.br. Pegaram aí? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nós agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tuas misericórdias que duram, Senhor, para sempre. E também nós agradecemos por esse momento que nos reunimos para estudar a tua palavra. E nós queremos nesse momento suplicar, Senhor, que o teu amor, acompanhado obviamente da presença do Espírito Santo, esteja em cada coração aqui presente e também nos irmãos que estão em casa. Nos prepara para o segundo momento, onde a tua palavra mais uma vez vai ser aberta. Fale com cada um, Senhor. Desperta o desejo no nosso coração de ser cada dia mais obediente. E com toda a humildade, a gente venha pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não te conhecem. Abençoe as famílias aqui representadas. Ajuda-nos a vencer o nosso eu a cada dia, em Cristo Jesus. Amém. Igreja Adventista Central de Santos, sua família adventista. Desejamos um feliz aniversário a Daniela Rojas, Danilo Correia, Gabriela Gavenaghi, Rebeca Cruz, Eliette Abreu, João Pedro Teles, Maria Souza, Sueli de Paiva e Débora de Lira.
Temos vagas. Seja um professor auxiliar no Ministério da Criança. Venha servir a Deus neste ministério. Se você tem interesse, procure a irmã Tânia. Operadora 13 99633 4526. Está sendo promovida uma caminhada na praia para toda a igreja. Será no dia 16 de junho, domingo, das 9 ao meio-dia, com saída da Praça das Bandeiras até o emissário. No local de chegada terá uma tenda com água, frutas e atividades sociais e espirituais para todas as idades. Se prepare para estar conosco. Na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, convidamos a estar em nossa reunião de oração na Sala dos Novos Amigos. Serão momentos de comunhão, oração e louvor. Lembramos você de estar conosco no culto de adoração deste domingo, a partir das 20 horas. Venha participar, adorar e louvar em nossa igreja ou assistir online pelas nossas redes sociais. Atenção! Chame amigos, parentes e vizinhos para estudar a Bíblia conosco. A classe dos Novos Amigos iniciou um novo ciclo e espera por você. Convide pessoas para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Igreja Adventista Central de Santos, sua família adventista. Feliz sábado, irmãos. Nossa vida. Vou tentar de novo, hein? Dar mais uma chance para vocês. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Tá melhorando. Vamos mais uma vez? Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Agora sim. Tava sentindo falta de cantar junto com vocês, porque em um sábado de manhã, a programação de sábado de manhã é toda boa, né? Mas eu considero essa uma das melhores, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar as nossas vozes, de adorar ao nosso Deus, um ao lado do outro. Coisa mais gostosa, né? E isso aqui é apenas um vislumbre do que será lá no céu, onde todos nós estaremos reunidos, nossos amigos, nossos familiares, todos louvando ao nome de Deus juntos. E falando em céu, e eu creio que todos estejam acompanhando o que tem acontecido no sul do nosso país. São muitas catástrofes, e eu não sei se vocês estão acompanhando ao redor do mundo também, mas essas inundações não aconteceram só no Brasil. Aconteceram em outros países também. Foi algo que não é comum. Isso só atesta que nosso Pai está voltando. E em meio a tantas catástrofes, resta uma única esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Então vamos cantar todo mundo juntos o hino 33 do nosso cenário, A Esperança é Jesus.
Cante com a gente. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Amém. Esse mesmo espírito, vamos nos manter de pé agora? Manter não, né? Vamos ficar de pé. Em meio a tantas tragédias, nós já cantamos aqui que Jesus é a nossa esperança. E eu não sei o que isso traz em vocês, mas isso me traz paz. Então, pode cair o mundo, estou em paz. Vamos repetir essa frase? Pode cair o mundo, estou em paz. Vamos repetir? Pode cair o mundo, estou em paz. Então vamos cantar sobre isso. Cante com a gente. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus consegue. Só Deus concede a glória verdadeira.
Só nele que a vida tem valor. Só nele a vida tem real valor. É ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Então vamos entregar nosso caminho a Cristo agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É este o sucesso verdadeiro, está no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou santo, somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo, somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo,
somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo, somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Amém. Este é um momento especial, um momento onde nós oramos, nós pedimos a Deus e nós agradecemos a Deus também. E nessa manhã tem um pedido aqui, o senhor João Nascimento de Oliveira. A família dele é de Miracatu. A família está assistindo esse momento aqui à igreja. Ele está hospitalizado e pede as nossas orações. Que seja feito na vida do senhor João a vontade de Deus. E eu convido você agora, aqueles que puderem, a ajoelhar comigo para implorarmos a presença de Deus em nosso meio. Santo, santo, santo somente ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer primeiramente pelo privilégio de estarmos aqui com vida, com saúde, e agradecer, Senhor, porque durante a semana nós tivemos a sua proteção por cada um de nós e pelas nossas famílias também. Quero te pedir, Senhor, pelas ofertas, os dízimos e as ofertas que serão entregues logo mais. Senhor, eles são a nossa gratidão e a nossa devoção pelas bênçãos recebidas. Senhor, queremos te pedir também pelas pessoas que estão enfermas nesse momento, que estão internadas em um leito de hospital, que tu possa, Senhor, visitá-los e que tu possa, Senhor, restaurar a saúde, se for de acordo com a tua vontade. Senhor, te peço também uma bênção especial pelo pregador dessa manhã, que ele possa, Senhor, falar inspirado por ti, e que a mensagem que ele venha trazer, Senhor, seja de reavivamento para cada um de nós. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, cuida da tua igreja e cuida de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vai e vede.
Histórias de fé e fidelidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olá, meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou de São Paulo, Brasil. Desde que me entendo por gente, sempre estive envolvido em projetos sociais, colocando em prática os dons e talentos que Deus me concedeu, através da produção de conteúdo para mídias sociais ou sendo intérprete, português-inglês e inglês-português. No final do ano passado, eu recebi um chamado por meio do Serviço Voluntário Adventista da Divisão Sul-Americana para poder participar de um Mission Trip na cidade de Cairo, no Egito. A Igreja Adventista Sétimo Dia, através dos dízimos e ofertas do mundo inteiro, mantém uma escola para refugiados provenientes do Sudão do Sul, que fogem do seu país em função da guerra civil em busca de uma vida melhor. O objetivo da missão era simples: ajudar na reforma de uma creche que estava precisando de alguns reparos. Quando eu recebi esse chamado, prontamente eu disse sim, mas eu fazia a mínima ideia de como levantar os recursos necessários para poder ir para a missão, afinal eu precisava custear a minha passagem. Então eu orei a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas semanas passaram e miraculosamente, pessoas que eu nem conhecia, em quantias grandes e pequenas, doaram financeiramente para que a obra de Deus pudesse ser feita. A Mission Trip, ela foi uma bênção. Durante uma semana trabalhamos arduamente para entregar para aquelas crianças o melhor que nós tínhamos. Ao conversar com cada criança, com cada professor daquela escola, eu pude perceber que o Espírito que nos guia é um só, independente de diferenças culturais ou linguísticas. Lá eu pude colocar em prática os dons e talentos que Deus me deu a oportunidade de aprender. Eu sou imensamente grato a todas as pessoas que, através do Serviço Voluntário Adventista, com seus dízimos e ofertas, fazem projetos como este acontecer. Muitas pessoas, elas são abençoadas, pessoas que talvez a gente nem conheça. A obra, ela não é fácil. Ela precisa de homens e mulheres que se colocam nas mãos de Deus e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provêm de Deus. Meus dons e meus bens, Pai, Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provêm de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou.
Bom dia, crianças. Vocês estão bem? Olha que bonitos, todos na casa do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala? Isso. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor, de Deus. Isso mesmo, João. E eu estou aqui hoje para contar uma historinha para vocês muito lindinha. Eu gosto muito dessa historinha. Quando vocês veem... Oi, olha quem está aqui do meu ladinho. Oi, meu amor, bom dia. Vem mais para o ladinho de cá, Miguelzinho. Você está tão longe. Olívia, vem mais para cá, Olívia. Cadê a Olívia? Não veio? Aqui, Aurora. Aurora, vem mais para cá um pouquinho. Vem aqui, senta aqui, pertinho, vem. Olha aqui as crianças. Muito bem, vou contar uma coisa aqui para você. Vem ver, Aurora, ó. O que é isso aqui? Uma concha. A concha lembra o quê? A praia, o mar. Quem gosta do mar? Isso. A nossa cidade tem mar? Tem praias? Ó, quando eu coloco... Ó, tem que ter silêncio. Tem que fazer silêncio. Quando eu coloco essa concha no meu ouvido, eu consigo ouvir o barulho do mar. No final do culto, eu vou deixar vocês ouvirem. É muito lindo, foi uma coisa de Deus maravilhosa. Eu vou contar uma historinha para vocês hoje, que fala sobre um menininho que amava muito barquinhos. Ele amava. Perto da casa dele tinha um porto. E ele ficava olhando os barquinhos que iam navegando para lá e para cá. Ele sentia, sabe, uma calma. Ficava calminho, tranquilo. Que gostoso. Só que assim, aconteceu uma coisa. O pai dele percebeu que ele amava barquinhos. E ele falou assim, filho, por que você não faz um barquinho para você? Você mesmo pode fazer. Eu te ajudo. Eu arrumo madeira para você, eu arrumo a cola, eu te ajudo com os papéis, os enfeites. Ai, papai, que ideia maravilhosa. Eu quero fazer o meu barquinho. E ele fez um barquinho muito lindo. Sabe o que ele fez? Primeiro ele desenhou o barco que ele queria, mostrou para o papai, e o papai falou assim, filho, tá perfeito o seu barquinho, pode fazer. E o papai providenciou todos os materiais para aquele menininho. Ele estava muito empolgado, eu vou fazer meu barquinho muito lindo. E depois que o barquinho ficou pronto, sabe o que ele fez? Isso, ele colocou uma cordinha e colocou na água. Lá onde ele ia ver os barcos grandes, né, navegando. E ele pôs uma cordinha na ponta do barquinho e ia assim na margem do rio, levando o barquinho. Ele mesmo levando. De repente, o barquinho enroscou num matinho que estava bem à margem do rio. E ele puxou assim, ai, deixa eu puxar aqui para sair meu barquinho. E sabe o que aconteceu? Quebrou a cordinha do barquinho. E o barquinho foi o quê? O barquinho foi embora. E ele, não, o meu barquinho que eu fiz com as minhas próprias mãos, como assim? Ele ficou muito triste. Um dia ele estava passeando lá na cidade, perto de umas lojas, e quem que ele viu? O barco dele. Ele falou, esse barquinho é meu. Nossa, ele está na vitrine para ser vendido. Não, esse barquinho é meu. E ele pegou e falou, pai, eu encontrei meu barquinho. Ele está lá na loja, na vitrine. Aquele barquinho é meu. E o pai dele foi com ele lá na loja, e ele entrou, falou para
o dono da loja, ele falou assim: ei, esse barquinho é meu, você pode me devolver? O que o dono da loja falou? Não posso te devolver. Eu comprei esse barquinho de um pescador e agora ele está aqui para ser vendido. Olha, vamos fazer uma coisa. A única coisa que você pode fazer é comprar o seu barquinho de volta. E ele pegou suas moedinhas que ele tinha economizado e falou: eu vou comprar meu barquinho novamente. E assim, olha lá, ó, ele foi na casa dele, pegou as moedinhas, juntou, foi lá e pegou e comprou o seu barquinho novamente. Ai, gente, ele ficou emocionado. Quando a gente fica emocionado, o que a gente faz? A gente chora, sai a aguinha aqui do nosso olhinho. E ele ficou assim: ai, meu barquinho, eu encontrei o meu barquinho novamente. Ai, que maravilha! Eu vou levar meu barquinho para casa. E ele então pegou o barquinho dele, levou para casa novamente e cuidou, Miguelzinho, com todo o amor daquele barquinho. Sabem, crianças, Jesus também nos comprou. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ainda que você vá longe, né, que nem o barquinho foi longe, mas Jesus vai te buscar e traz de novo pertinho dele. Porque Jesus quer que a gente fique onde? Bem pertinho dele. Tem uma musiquinha muito bonitinha que fala assim, olha, prestem atenção. Ó, Miguelzinho. Vinde cautelosamente, vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não nos deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Como um barquinho cruzador, mas quem me conduz, quem é? É o Senhor. Amém? Amém. A professora Tânia falou que o Arthur quer orar. Então, para a gente orar, a gente fica com o olhinho fechadinho, pensa em Jesus. Ai, que bonitinho. Ai, que fofo. Que nem o Derek, ela faz assim, ele já está com a mãozinha junta. E o Arthurzinho vai orar. Vem aqui pertinho de mim, Arthur, por favor. Fecha o olhinho, pense em Jesus. Isso. Que querido Deus, muito obrigada por essa igreja que o Senhor nos deu. Um sábado bem feliz, que a gente está aqui na igreja para prestar muita atenção nas suas palavras. Amém. Que o Senhor guarde todo mundo da igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que coisa fofa. Cada um de vocês vão ganhar um barquinho. Então agora espera um pouquinho e depois vão sair como? Devagarinho. Pronto. Deixa eu dar aqui um pouquinho. Aqui
Muito bom sábado, irmãos. Nós estamos aqui hoje reunidos, felizes de estar na casa de Deus, não é verdade? E não é gostoso quando a gente chega aqui na casa de Deus? Não é gostoso quando a gente chega aqui na casa de Deus e as coisas estão todas em ordem? Quando a gente chegou hoje, alguém se preocupou, fora os diáconos, em ligar o ar-condicionado e ver se os banheiros estavam em ordem, abrir as portas. Existem pessoas que, sábado após sábado, vêm aqui e preparam tudo para que a gente consiga ter um culto muito gostoso. E nesse momento a gente queria homenagear os nossos diáconos e diaconisas. Então eu queria chamar 2 grupos aqui na frente. Primeiro, todos os anciãos que estiverem presentes, gostaria que viessem para prestar essa homenagem comigo. E todos os diáconos e diaconisas que estivessem presentes, eu gostaria que viessem para receber a homenagem. O diaconato ele surge na igreja em Atos 6, quando os apóstolos decidem escolher irmãos de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, que seriam encarregados de auxiliar no serviço de Cristo. É uma função extremamente honrosa, é uma função que a gente às vezes não vê, mas eles estão lá. E a razão por que a gente pode ter, e a razão por que a cada sábado a gente consegue ter um bom culto, consegue ouvir a palavra, vem pra cá, irmão, é porque a gente tem os diáconos e diaconisas trabalhando incessantemente. Eu queria chamar os anciãos aqui em cima, então. Os diáconos podem ficar aqui, na frente. Como são muitos diáconos e diaconisas, né? Estamos chegando ainda, todos aqui. A gente queria agradecer por todo o trabalho que vocês fazem incessantemente. Eu queria que a igreja desse uma saudação para os nossos diáconos e diaconisas. A gratidão por esse trabalho. E convido a todos, como estamos mesmo, que possamos inclinar nossa fronte para orarmos ao Senhor em gratidão a essas vidas. Agora sim estamos completos. Oremos ao Senhor. Senhor amado Deus, agradecemos pela vida desses homens e mulheres que sábado após sábado vêm aqui, estão conosco, nos auxiliando, para que o culto possa ser prestado ao Senhor em ordem e em reverência. Pedimos que Teu Santo Espírito habite na vida deles, habite no coração deles, e o Senhor os abençoe a cada momento. E pedimos que o Senhor esteja cada dia com cada um de nós, dando-nos disposição para servir ao Senhor. Proteja-nos, abençoa-nos hoje e sempre, por Jesus. Amém. A igreja tem uma lembrancinha para os diáconos e diaconisas, tá? Vamos distribuir agora para vocês. É só uma pequena lembrança.
O número deu certinho. Que bom, porque a gente não ia conseguir fazer multiplicação de sucos hoje. Irmãos e irmãs, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Novamente, feliz sábado a todos. Esse hino ele tem um tema de cura, que eu acho que é o que todos nós estamos precisando nesse momento. A cura espiritual, a cura do nosso Deus, para que Ele possa sanar todas as nossas dificuldades. Preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio. Me cura, Senhor. Correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio. Me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras.
Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém, amém. Coisa boa estarmos reunidos na casa de Deus mais uma vez, não é, irmãos? Irmãos, eu queria começar o nosso sermão de hoje com uma pergunta. Quem aqui foi criado no campo? Ah, mais gente do que eu imaginava, hein? Eu vou dizer que eu sinto uma invejinha santa de vocês, porque eu fui criado na cidade, tá? E eu acho que tem muitas coisas boas no campo. Dessas pessoas que foram criadas no campo, quem já viu um aguilhão? Sabe o que é um aguilhão? Ah, não é um termo tão popular hoje em dia, hein? O irmão ainda aí sabe. Na Bíblia, às vezes fala de aguilhão, e eu acho um termo curioso, eu não sabia o que era, e fui procurar no dicionário. E em Eclesiastes 12, verso 11, pode abrir se você quiser, para a gente ler junto, fala que as palavras dos sábios são como aguilhões. E quando eu li isso, como eu não sabia o que era aguilhão, eu tive que procurar, porque senão não ia entender o texto. Então, Eclesiastes 12, no verso 11, diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. O aguilhão é um espeto que você usa para direcionar o boi. Então você pode pôr esse espeto, por exemplo, na carroça que o boi está puxando. Se o boi for para trás, o que acontece com ele? O espeto pega. E aí tem que continuar indo para frente. E quando eu li esse texto que falava que as palavras dos sábios são como aguilhões, eu fiquei pensando no que isso queria dizer. Por que elas são como pregos para a gente? Por que elas são igual a uma lança? A lança dói no boi, não dói? Então por que a palavra do sábio é igual a um aguilhão? Porque se você ouve as palavras do sábio, você sabe o caminho que você tem que andar. Se você não ouvir, e se você ignorar, é como se o boi estivesse entrando em direção ao ferro e se machucando. A Bíblia ela tem vários conselhos para a gente sobre como agir. E eu queria que a gente hoje meditasse em alguns conselhos que a Bíblia nos dá sobre como falar. Não são ordens que a Bíblia dá, são conselhos que ela dá. A gente pode ouvir? Pode. A gente pode não ouvir também. O que acontece se você não ouvir? Você está sendo igual o boi que está indo em direção ao ferro. É você que vai se machucar. Então, quando a Bíblia traz essas palavras para a gente, ela tem uma intenção: mostrar para nós o caminho correto. Eu quero convidar os irmãos a abrirem no livro de Provérbios, porque a estrutura do sermão de hoje, basicamente, ela vai como? A gente vai ver alguns versos em Provérbios, vai ver uma história, ver o que essa história nos mostra e voltamos a Provérbios, tá bom? A gente vai começar, então, lendo Provérbios 18, os versos 20 e 21, que já vão nos dizer qual é o tema central da nossa conversa. Então, Provérbios 18, a gente vai ler os versos 20 e 21. E aqui diz assim, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu acho esse verso muito interessante, esses dois versos, porque eles trazem para nós uma ideia que a gente não costuma pensar no dia a dia. Ou seja, a gente pensa assim, eu vou trabalhar para conseguir fazer as coisas e ter. A gente pensa que o que a gente fala vai mudar o nosso futuro? Aqui está dizendo que cada um vai se fartar do que fala. E o que está no poder da língua? A morte e a vida.
Se você falar bem, você vai ter vida. Se você falar de uma forma que não é adequada, você vai encontrar a morte. E a gente vai ver, então, alguns conselhos que a Bíblia dá sobre como nós devemos falar. A primeira história que eu queria que a gente lesse está em 2 Reis 5, versos 20 a 27. Podem acompanhar conosco, por favor. 2 Reis, capítulo 5, versos 20 a 27. Essa é a história de Geazi. Falando o nome de Geazi, talvez a gente não lembre quem é, mas Geazi era um servo de Eliseu, e eu vou recapitular basicamente a história e o contexto em que ele está. Eliseu era um profeta de Deus, vivia na terra de Israel, e quando Naamã, que era um capitão da Síria, estava na sua casa, ele percebeu, ficou com lepra. A lepra era uma doença horrível. E Naamã com lepra, obviamente, não queria ter lepra. E uma serva de Naamã, uma menina escrava, fala assim para a esposa de Naamã: que pena que Naamã não está em Israel, porque se Naamã estivesse em Israel, ele iria até o profeta, e o profeta curaria ele da lepra. Naamã, então, ouve essa história, decide ir até Israel. Eliseu manda uma mensagem para Naamã e diz assim: tome banho 7 vezes no Rio Jordão e você vai se curar. Naamã, a princípio, não quer, por fim, ele ouve os servos dele falando, toma banho 7 vezes e se cura. Naamã volta até Eliseu muito grato e fala assim: olha, eu estou muito feliz pelo que você fez. Eu quero te dar presentes. E Eliseu recusa esses presentes. E é nesse contexto, então, que a história de Geazi começa, porque Geazi é um servo de Eliseu que viu Eliseu recusando os presentes. E Geazi vai até Naamã para conversar com ele. E eu queria ler, então, a partir do verso 21 com vocês, 2 Reis 5, a partir do verso 21 diz assim: e foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Verso 22. E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor Eliseu me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-os sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Geazi vai até Naamã e, movido pela sua cobiça, mente para Naamã. Eliseu, o profeta de Deus, recusou os presentes, mas Geazi foi, e 2 coisas erradas ele faz. Primeiro, cobiçar presentes que ele não merecia. Segundo, mentir para Naamã, dizendo que Eliseu mandou pedir os presentes de volta, e daí Naamã entrega esses presentes para ele. E quando a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua, é interessante que nesse caso a gente vê isso de imediato. Porque se você acompanhar comigo os versos 26 e 27, quando Eliseu pergunta para Naamã, ele diz que não foi a lugar nenhum, e daí Eliseu diz assim no verso 26. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião, Geazi, para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele o leproso, branco como a neve. É triste, né? 2 talentos de prata, que foi o que Geazi pegou, são mais ou menos 70 quilos de prata. Por conta de 70 quilos de prata e algumas roupas, Geazi ficou com lepra para sempre. Por quê? Porque desatendeu às palavras de Deus. A gente vai voltar em Provérbios para ver o que Deus fala sobre os lábios mentirosos. E quando Provérbios fala da mentira, ele tem palavras bem fortes para isso. A gente vai em Provérbios 12, verso 22, para ver o que Deus diz sobre aquele que mente. Provérbios 12, verso 22. Diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor,
mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus odeia a mentira. E odeia tanto a mentira que naquele momento Geazi pagou com a sua própria saúde, ficou doente com lepra, por causa de uma mentira que ele contou. Se a gente for em Apocalipse 21, 27, lá diz que na cidade santa não entrará qualquer pessoa que contamine, cometa abominação ou fale mentira. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é uma mentira? Mentira é só quando eu falo uma coisa que não é verdade? Quem já ouviu falar de mentira branca? Antigamente a gente tinha muita mentira branca de telefone, né? A pessoa ligava na casa e o pai ou a mãe ou quem fosse falava assim, diga que eu não estou. Isso não existe mais hoje, todo mundo tem celular, né? Ninguém vai ter telefone em casa que você pode dizer isso, é muito raro. Mas antigamente a gente falava assim, isso é uma mentira branca. Como quem diz, isso é uma mentira que não tem efeito. Mas o que é uma mentira de fato? A mentira é toda atitude que eu tenho para enganar o meu próximo. Seja falando alguma coisa que não é verdade, ou seja deixando de falar algo que eu devo falar. Uma vez um amigo me contou uma história. Eu não sou daqui de Santos. Vocês já viram um pessoal aqui em Santos que fica assim na rua? Eu nunca tinha visto. E um dia eu vi o cara assim na rua, não sabia o que era, eu parei. Perguntei, o que vocês fazem com isso daqui? Alguma coisa? Ele falou, não, a gente quer comprar o carro. Né? Eu falei, tá certo, não é minha intenção vender. E esse meu amigo disse que um dia estava andando na rua com o carro dele, e foi levar o carro dele, e o rapaz fez assim, e parou o carro. E o cara falou lá quanto eu queria pagar no carro. E meu amigo falou, tudo bem, eu quero vender. Mas esse meu amigo estava com um carro com um defeito. Quando você andava um pouco com o carro, ele morria e parava de funcionar. O cara entrou no carro com ele, o comprador, deu uma volta e o carro parou. Daí meu amigo disse assim, sabe o que é? Está com pouca gasolina. É por isso que o carro parou. O rapaz achou que era verdade, falou, depois eu levo no posto e pagou o dinheiro inteiro. Pergunto, mentira ou não? Ele falou alguma coisa errada? O carro estava com pouca gasolina mesmo. Ainda assim é mentira? Por quê? Porque eu omiti uma informação importantíssima, que o motor estava com defeito. A mentira pode ser feita quando eu falo, quando eu deixo de falar alguma coisa, até por um gesto. Imagina que eu estou do lado de uma pessoa e ela mente na minha frente. E daí eu faço assim. Estou mentindo junto, não estou? Estou participando dessa mentira. Eu posso mentir de várias formas. Se a minha intenção é enganar, e eu levo alguém ao engano, eu estou mentindo falando ou mesmo deixando de falar. Quando eu exagero uma coisa, também é uma mentira. E existe um problema na mentira. A mentira é muito fácil. Uma vez eu estava com um amigo, hoje eu tenho carta, já tenho mais de 18 anos, mas na época eu não tinha, eu tinha 14 anos. Eu estava com um amigo meu, também de 14 anos, e quando você tem um rapaz com 14 anos, a coisa que ele mais quer é dirigir. Depois que ele faz 18, ele nem quer tanto mais, mas aos 14, parece incrível você querer dirigir. E a gente queria dirigir. E a gente ia na locadora de filme, não sei se o pessoal ainda lembra que é isso, onde tinha uns lugares para alugar, né, DVD e fita. E estávamos eu, meu amigo, e um tio dele. Eu com 14 anos, meu amigo com 14 e o tio mais velho. O que o tio do meu amigo fez? Botou meu amigo para dirigir, sentou no banco do passageiro e fomos para a locadora. Fomos na locadora, era no interior, e quando estávamos voltando, a gente encontrou um outro carro no caminho, que era não era a polícia, era a mãe do meu amigo. Mas foi uma boa tentativa. Quando a mãe do meu amigo encontrou o cunhado, que era o tio do meu amigo, parecia que era a polícia mesmo. Ela ficou bravíssima. Ela falou, como pode você deixar um rapaz de 14 anos dirigir? Isso é um absurdo, pode trocar agora. O tio do meu amigo ficou quieto, trocou com o rapaz, a mãe seguiu o caminho dela e a gente seguiu o nosso. Na sequência, andamos 100 metros, o tio parou o carro, falou assim, fulano, pode voltar a dirigir. E naquele momento eu fiquei chocado, porque a mãe tinha acabado de falar que não podia dirigir, deu 100 metros e depois de volta o rapaz. E daí eu com 14 anos, virei para ele e falei assim, olha, eu acho que isso que você fez é errado. Se você queria discutir com ela que não tinha problema o rapaz dirigir, discutisse na frente dela. Mas você fingir que vai concordar
e 5 minutos depois você trocar de lado, é um engano também. Porque você deu a entender para ela que o filho não ia dirigir e deixou ele dirigir. Mas o que me chamou a atenção foi a resposta dele. Ele falou assim, todo mundo está feliz. Ela está feliz porque acha que o filho não está dirigindo, eu estou feliz porque o sobrinho está dirigindo, meu sobrinho está feliz porque está dirigindo. Acho que só Deus que não estava feliz nessa história. O que me chama a atenção aqui é que a pessoa que se habitua a mentir, é tão fácil você mentir que você não para mais. E a consequência da mentira é que, no final, a pessoa que mente, ela não acredita em mais ninguém. Porque ela mente tanto, que quando alguém fala uma coisa para ela, ela não acredita mais. Porque se todos são como ela, por que ninguém faria isso? Essa história traz para a gente uma lição importante. A mentira, ela é um caminho fácil, mas é um caminho fácil para lugares errados. A gente não deve tratar com ela. Em Provérbios ainda, eu queria que a gente abrisse só o capítulo 29, para ler mais um verso sobre mentira. Embora eu acho que já esteja bem claro sobre não mentir. Provérbios 29, 12 traz um outro aspecto da mentira que é igualmente importante para nós. Tá? O primeiro ponto que a gente viu aqui foi não mentir, certo? Mas Provérbios 29, 12 fala o seguinte: o governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O governador mentiu nesse verso aqui? Não. O que está falando é só que aquele que dá atenção às pessoas que mentem ao seu redor, no final estará cercado de pessoas más. Então, não só a gente tem um dever de não mentir, como tem um dever de, ouvindo uma história de alguém, investigar. Porque se a gente der atenção para as mentiras sem investigar, em breve a gente vai estar cercado só de gente mentirosa. Porque a mentira é agradável. A pessoa te conta o que ela quer, aquilo que vai te afetar mais. Então nós temos 2 deveres com a mentira. Afastar ela de nós, eu não posso mentir, mas por outro lado, não dar atenção a mentiras também. Porque se eu der atenção a mentiras, em breve eu estarei cercado só de pessoas más e mentirosas. Bom conselho da Bíblia, não é? Não mentir? Não mentir, não dar atenção a mentiras? Coisa boa. Vamos para um próximo conselho, então. Queria convidar os irmãos para a segunda história em 1 Samuel 25, nos versos 10 a 13. 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai ver aqui uma história, que é a história de Nabal. O contexto da história de Nabal é interessante. Davi era um capitão do exército, o mesmo Davi que matou Golias, e já era capitão do exército aqui, já um pouco mais velho, e estava fugindo de Saul, que era o rei de Israel, porque o rei estava irado com Davi. E quando eu via na Bíblia que Davi estava fugindo, eu sempre imaginava uma pessoa fugindo, não é? 1, 2 pessoas. Mas quando você vai lendo a Bíblia, você vê que ele fugia com bastante gente. A gente vai ver que pelo menos 600 pessoas aqui tinha com ele. Ele chega perto de Nabal, que era um homem rico. A gente vai ler a partir do verso 10, tá? A resposta de Nabal. Ele chega até Nabal e fala o seguinte: olha, os seus servos estão conosco, nós temos tratado todos eles bem, agora nos receba, por favor, e nos dê mantimento. Nós precisamos comer, nos dê mantimento. E Nabal dá a resposta dele a partir do verso 10 de 1 Samuel 25, que a gente vai ler junto. E diz assim Nabal: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria então a homens que eu não sei de onde vêm? Essa resposta de Nabal é bem não hospitaleira, podemos até dizer bem arrogante. Nabal simplesmente disse para Davi o seguinte: olha, eu nem sei quem é você, eu não quero nem saber. Pode ir embora que eu não vou dar nada. E daí a gente vê a resposta de Davi nos versos 12 e 13. O verso 12 diz assim: então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Verso 13. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e Davi cingiu a sua espada.
E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Eu não consegui contar, mas eu acho que 400 homens são mais do que a quantidade de pessoas aqui sentados hoje. 400 homens é um pequeno exército que vai até Nabal para matá-lo e toda a sua família por causa de uma palavra errada que ele falou. E eu queria que a gente fosse entender por que Nabal fez isso e qual é o erro dele de acordo com a Bíblia em Provérbios 16, no verso 18. Provérbios 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É interessante que nessa história de Nabal, essa ruína estava tão iminente, que na hora que ele falou, imediatamente já saem 400 homens para matar ele. Por que ele fez isso? Por que Nabal falou assim com Davi? Eu tenho a impressão de que ou Nabal gostava de briga, ou ele achava que tinha muito mais exércitos que Davi, eu duvido que ele tivesse, ou ele achava que os homens dele eram muito fortes em relação a Davi. O fato é que aquele pequeno ato dele de falar que não ia dar algumas ovelhas para aqueles homens, ia levar ao fim da sua casa. A gente tem um outro conselho ainda em Provérbios 22, nos versos 24 a 25, sobre como agir quando você está numa situação em que você é irritado, em que alguém faz alguma coisa com você que não é a melhor. Provérbios 22, versos 24 a 25 dizem assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. E tomes um laço para a tua alma. Quem é que dirige? Dirige carro, tem carta de habilitação. Ótimo. Você já foi cortado no trânsito? Eu também já fui. Muito cortado no trânsito. E eu tinha um mau hábito, que quando eu era cortado no trânsito, eu usava uma parte do carro que não devia ter, que é a buzina. Sabe? Você pé na buzina. Até que uma vez, eu estava passando em Herto Nogueira, onde a gente morava, e eu estava passando numa lombada pela esquerda, e um carro veio pela direita e cortou a lombada. Então ele estava na direita, ele cortou para passar a lombada na diagonal e seguiu em frente. O que eu fiz? Buzinei. E quando eu buzinei, eu continuei andando um pouco, e a pessoa que estava comigo falou assim: eu acho que eles estão te seguindo, Caleb. Eu falei: não, imagina, não estão seguindo não, vamos seguir em frente. Andei um pouco mais e o carro atrás. Eu falei: não, realmente eles estão me seguindo. Então tá, vou virar à esquerda. Virei à esquerda, o carro virou. Virei de novo, o carro virou. Falei: não, realmente eles estão atrás de mim. E comecei a andar com o carro, era um Palio, e comecei a andar com o Palio o máximo que eu podia. Falei: vou pegar a pista para Engenheiro Coelho, né? Vou fugir que lá eu tenho estrada. E quando eu estou correndo com o carro no meio da cidade, eu passei numa lombada, e o carro subiu e desceu e desligou. E quando o carro desligou, o outro carro parou do meu lado. Isso era umas 11h30 da manhã, eu estava voltando da igreja no sábado. E o carro do lado parou com 5 rapazes bêbados. Às 11h30 da manhã, eu imagino que eles não tinham dormido ainda, né? Não acho que eles começaram de manhã, que começaram a me chamar de nomes menos agradáveis. E começaram a gritar comigo: sai do carro agora, vem aqui, vamos lá resolver isso. E daí na hora eu fiquei em pânico, eu falei assim: bom, o que eu vou dizer? E daí eu falei: olha, vocês me desculpem, eu me assustei quando você me cruzou. É mentira, tá? Opa. Eu tentei me defender de pessoas bêbadas, por favor, me perdoem. Mas eu falei assim: eu me assustei quando vocês me cortaram e, sem querer, eu apertei a buzina. As pessoas que estavam menos bêbadas, eu acho que estavam na frente do carro dirigindo, impediram os mais bêbados de trás de saírem e mandaram que eu fosse embora e só. Tá? Naquele dia eu aprendi uma lição, que era não ficar buzinando no trânsito e arrumando briga. Eu podia ter morrido. Podia ter saído do carro e falado: vamos lá então, vamos resolver isso aqui fora. E eu acho que não dou conta nem de um, quanto mais de 5. O fato é que a Bíblia tem várias lições importantes para a gente
sobre conter os nossos ânimos. Eu acho interessante, eu já vi uma vez uma passagem que dizia o seguinte: a pessoa que está com raiva é equivalente a uma pessoa que está bêbada. Já discutiu com um bêbado? Você até consegue ouvir alguma coisa, né? Mas ele não está conseguindo entender. E a pessoa que está com raiva, ela também não está conseguindo entender. Ela está com raiva de você. Nós devemos evitar esse estado. Em Provérbios 15, 28, a gente tem uma lição sobre quão precipitados nós devemos ser nas nossas palavras. Provérbios 15, verso 28. Diz assim: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Sabe aquela história de contar até 10? É interessante, mas na raiva você conta assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Conta até 100, conta até 1000. Porque se você falar uma palavra errada, você pode causar um prejuízo muito grande. As palavras duras, elas são ruins, tanto na vida fora de casa como na vida em casa. Se você falar de forma dura e impaciente com os seus filhos ou com a sua esposa, o que você vai receber de volta? Outras palavras duras, pessoas retrucando, pessoas intolerantes. E não é assim que a gente deve agir. Então aqui a gente já tem 2 conselhos na Bíblia, né? Afastar-nos da mentira, nem mentir, nem dar atenção à mentira, e não falar palavras iradas nem arrogantes. E eu queria que a gente fosse ver uma terceira história que está em 1 Reis, capítulo 12, para ver mais um aspecto do que nós não devemos falar. 1 Reis, capítulo 12. Essa é a história de Roboão. Roboão foi um filho de Salomão, que era filho de Davi. E no reino de Salomão, ainda era um reino só, o povo todo de Israel. As 12 tribos estavam sob Salomão. Logo que Salomão morre, Roboão ascende ao trono. E então Roboão, quando se torna rei, recebe o povo que vem até ele e pede o seguinte: Roboão, abaixa os impostos. Seu pai pôs muitos impostos para nós. Nós precisamos de um alívio nessa carga de impostos. E Roboão vai conversar com os anciãos, os conselheiros, e eles dizem assim: olha, Roboão, atende o povo. Se você diminuir os impostos, todos vão te servir. E eu acho interessante que a partir do verso 8, a gente vê que Roboão toma um caminho diferente. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. 1 Reis 12, verso 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim dirás a esse povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Péssimos conselhos, né? Como alguém pode ouvir um conselho desse e achar que é uma boa ideia? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Por que Roboão atendeu? Porque era jovem, mas o que me chama a atenção é o seguinte: ele deve ter ouvido isso e achado o máximo. Falando: nossa, eu sou muito bom. É por isso que eu posso falar esse absurdo, que meu pai é a pessoa mais sábia que já existiu, o meu dedinho é mais grosso do que o lombo dele. E eu queria que a gente fosse, então, em Provérbios 26, 28, para identificar exatamente qual foi o problema dessa conversa desses jovens com Roboão. Provérbios 26, verso 28. Só completando a história de Roboão, ele fala isso para o povo: das 12 tribos que ele era rei, 10 vão embora, ele passa a ser rei só de 2 tribos. Tá? Provérbios 26, 28 diz assim: a língua falsa odeia aos que ela fere,
e a boca lisonjeira provoca a ruína. Roboão ali foi lisonjeado. O que é uma lisonja? É um elogio? A lisonja é um pouco mais do que elogio, né? Elogiar uma pessoa é falar uma coisa boa dela. Mas a lisonja é um elogio geralmente carregado de falsidade. Ou você exagera o que você está falando, ou você está falando uma coisa que é falsa. Como você fala assim, Roboão, você é tão melhor que o seu dedinho mais fino é maior do que os lombos do teu pai. O que eu acho interessante aqui é como esse verso se cumpriu de imediato. Foi o pai dele que escreveu o verso, mas Roboão não leu. A ruína dele veio de imediato após ouvir aquelas palavras lisonjeiras. Aqui em Provérbios 29:5, ainda aqui do lado, nós vemos outra vez falando da lisonja. Provérbios 29, verso 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede para os seus passos. Quando você lisonjeia alguém, você está trazendo para ele uma impressão errada, e ele, se agir com base nessa impressão, vai se dar mal. O primeiro aspecto da lisonja que a gente tem que ter cuidado é nunca lisonjear ninguém. Você pode elogiar uma pessoa? Pode. E você deve ter cuidado. Tá? Porque mesmo elogios perfeitamente verdadeiros podem levar a pessoa a ter uma sensação de orgulho e arrogância. É uma coisa que a gente deve ter muito cuidado. Mas elogiar de forma exagerada você jamais deve fazer. Porque você está levando a pessoa para um caminho completamente errado. Nós não estamos falando aqui de elogios de pais para filhos, de marido para esposa. Estamos falando de elogios no geral, no dia a dia, como esse caso dos amigos de Roboão. Mas a segunda questão é, e como que eu faço quando alguém me elogia? Alguém vem e fala para mim assim, você é muito bom, hein? O que eu devo fazer? Como que eu posso não ser enganado em relação a isso? Vamos abrir Romanos 12, verso 3, para ver a resposta? É interessante que a gente tem perguntas e parece que a Bíblia tem em vários lugares respostas prontas para elas, né? Romanos 12, 3 tem a resposta de o que nós devemos fazer. Quando alguém começa a fazer elogios, você fala assim, eu estou achando que é elogio demais isso daqui. Romanos 12, 3 nós vemos assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando alguém fizer um elogio para você, pense duas vezes se esse elogio está sendo certo ou não. E tente buscar uma postura de humildade, sabendo das suas falhas, lembrando que quando você faz algo bom, é Deus, na verdade, que faz, e você está só atuando. Nós não somos merecedores de elogios e não devemos nos enganar com eles. Então nós vimos basicamente 3 problemas em relação à fala. Mentira, eu não devo nem ser mentiroso, nem dar ouvidos à mentira. Segundo, não devo falar palavras iradas nem arrogantes. E terceiro, não devo nem lisonjear as pessoas, nem dar atenção às lisonjas que me são dadas. Mas a Bíblia também tem algumas instruções positivas para a gente. A gente viu vários nãos. Vamos ver alguns sims? Vamos voltar, por favor, em Provérbios 12, verso 22. A gente já leu esse verso. Mas eu acho que vale a gente reler num outro aspecto, que fala como nós devemos falar com o nosso irmão. Provérbios 12, verso 22. Diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Nós sempre devemos falar a verdade. Da forma mais clara que for possível e da forma que a pessoa possa compreender o que nós falamos. Nós temos um hábito, na casa dos meus pais, nós tínhamos um hábito que minha esposa sempre estranhou. Eu acho que todo mundo, quando está no sábado de manhã, geralmente o homem tem mais facilidade para achar roupa, não é? O homem põe alguma camisa e algum terno e ele está pronto. A mulher é assim também? Não. Ótimo, vocês estão comigo nisso, a gente sabe que não é. Quando eu estava na casa dos meus pais, morava com eles ainda, era muito comum que minha mãe viesse até nós com um vestido que ela pôs ou uma roupa
e perguntasse assim: essa roupa está boa? E a gente foi criado de uma forma que eu não sei se é a melhor, mas a gente podia falar a verdade. Então a gente dizia: não, essa roupa não está boa, essa roupa está péssima. E a minha mãe falava assim: tá bom, obrigada, então eu vou trocar. Eu achava engraçado isso. Quando eu falei isso pela primeira vez para a Isabela, ela ficou chocada. Ela falou: por que você não fala, não, está muito boa, claro, está muito bonita, mas será que não tem uma outra que a gente possa ver também? É um caminho um pouco mais longo. Mas não acho que é errado, tá? Os dois caminhos me parecem certos. O que me chama a atenção aqui é que nós devemos sempre buscar falar a verdade com as pessoas. Isso se torna um hábito. Você falar mentiras é um hábito ruim, mas falar a verdade também é um hábito bom, que nós podemos desenvolver. E nesse contexto de falar a verdade, eu queria que a gente visse também, por favor, Provérbios 27, verso 5, que tem um aspecto especial de falar a verdade, que é importante para nós. Provérbios 27, no verso 5, diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E daí o verso 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ninguém gosta de ferida. Mas a Bíblia fala que as feridas do amigo são leais. Por quê? Porque quando o amigo fala para você uma coisa que te fere, e ele é realmente seu amigo, ele está tendo cuidado com você e tentando te ajudar. Se nós formos no Velho Testamento, em Levíticos 19, verso 17, diz que nós temos um dever de repreender o nosso irmão. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Tanto é pecado eu lisonjear uma pessoa, falando para ela uma coisa que ela não é, como deixar de repreender alguém, permitindo que ele continue no erro. Quem aqui já viu um erro sendo cometido e deixou passar? Todos nós. É muito difícil. Não é uma circunstância delicada você querer corrigir alguém? A Bíblia tem algumas dicas de como fazer isso também. Tá? A Bíblia fala que, dentro do possível, nós devemos ir falar em particular com a pessoa, não repreender em público, e devemos ter um tom amorável, como quem quer salvar a pessoa dos seus erros, e não um tom de julgamento. A principal vantagem de se corrigir as pessoas, de uma sociedade em que as pessoas se corrigem, é que quando você errar, você também será corrigido. Então você pode saber que tanto os erros dos outros que você vê, você ajuda, e você também será ajudado. E é curioso que, quando a gente fala de sinceridade e repreensão, e corrigir, como que a pessoa que recebe a correção deve agir? Ela deve se irritar? Ela deve virar a cara e falar: essa pessoa não gosta de mim? A Bíblia não só fala que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas na história de Naamã a gente vê um exemplo disso mesmo. Quando Eliseu fala para Naamã para ir se banhar no rio, Naamã fala assim: tem rios muito melhores na Síria, não vou me banhar em rio nenhum. E daí os servos de Naamã vêm falar com ele. Falam assim: olha, meu pai, se o profeta tivesse falado uma coisa difícil, você não ia fazer? Será que não vale a pena ir nesse rio e se lavar? O que custa você se lavar? E Naamã podia ter ficado irritado e falado: vou me lavar nada. E ido embora leproso. Mas Naamã foi humilde. Ele ouviu a repreensão dos servos e falou: eles devem ter razão mesmo. E quando ele se lava no rio, aí sim ele sai curado. Então, quando nós formos repreendidos, nós também temos que ter cuidado de refletir com humildade. Naamã não estava nem com o igual falando com ele, era o servo. Mas ele mostrou duas vezes a sua humildade. Primeiro, quando ele ouviu a serva dele em casa, que falou para ir buscar o profeta. Depois, quando os servos repreenderam ele, e ele deu atenção. Quando a gente for repreendido, a gente também deve ter humildade para receber. Em Provérbios 17, 10, fala para a gente como a gente vai receber a repreensão. Provérbios 17, verso 10. E aqui diz assim: a repreensão
penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Engraçado, né? Como que eu posso dar 100 chibatadas numa pessoa e ela não ouvir? Mas se a pessoa for sábia, eu faço a repreensão uma vez e ela ouve. Então, quando a gente for repreendido, que a gente possa ter o cuidado de meditar calmamente no que está sendo dito para nós. Bom, já que a Bíblia falou que eu tenho que ser sincero, e já que eu tenho que falar a verdade sempre, e já que eu tenho um dever de repreender, posso falar o que eu quiser para quem eu quiser? Mas não está falando que eu tenho que ser sincero sempre, não posso deixar de repreender? Por que eu não posso? Vamos ver, por favor, em Provérbios 29, verso 11, que tem uma instrução para a gente em relação a isso também. Provérbios 29, verso 11. Aqui na minha Bíblia diz assim: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. A pessoa que fala tudo que ela sabe é tola. A Bíblia está dizendo isso. Por quê? Porque ela está falando fora de hora. Existe momento de você falar. Existe jeito de você falar. Se você falar no momento errado, a pessoa pode nunca mais nem te ouvir. Porque você usou uma oportunidade que você não devia. A Bíblia fala que a gente deve falar a palavra no tempo correto. Em Provérbios 25, verso 11, a gente lê o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A gente tem que repreender e tem o dever de ser sincero. Mas tem que ter um cuidado também para fazer isso na oportunidade certa. E o último ponto que eu queria que a gente visse está em Efésios 4, verso 29. Então nós vimos que as palavras nossas não podem ser mentirosas, não devemos dar atenção às mentiras também, não podemos ser arrogantes nem irados, não podemos fazer lisonjas nem aceitar as lisonjas, devemos ser sinceros e repreender no tempo oportuno. E Efésios 4, 29 vem trazer a última parte de como nós devemos falar. E na minha Bíblia diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou inútil, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que tipo de palavras nós devemos falar? As que edificam. As que permitem que nós ajudemos os outros a serem melhores pessoas. Melhores na sua vida pessoal, melhores na parte espiritual, na parte física, mas sempre palavras que ajudem, que edifiquem, que sejam úteis. Se nós seguimos esses conselhos da Bíblia, nós vamos encontrar aquilo que falou no primeiro verso que a gente leu. A vida como resultado do poder da língua. Se a gente escolher não cuidar da nossa língua, nós vamos estar nos enganando. Porque em Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se eu não refrear a minha língua, a minha religião não serve para nada. O meu desejo, irmãos, para todos nós hoje, é que nós possamos estudar a Bíblia cada dia e pôr esses conselhos em prática. Esses conselhos não foram postos para a gente só para a gente achar bonitos e inteligentes, mas para evitar que nós vamos por caminhos errados. Que nós entremos por caminhos que o resultado a gente não vai gostar. Deus deu para a gente essas palavras para que a gente possa observar e ser feliz. E o meu desejo é que a gente possa aceitá-las na nossa vida. Amém.
Coloquemos em pé e vamos encerrar com o hino número 51. Dá-me a Bíblia. Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Sem seus ensinos, um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Pelos seus ensinos, um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho é luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Sem seus ensinos, um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Senhor amado, agradecemos por mais uma vez, podemos ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor modifique e purifique a nossa língua, que façamos somente aquilo que Te agrada, sendo sempre verdadeiros, sem lisonjas, sem maldade, sem ira, mas falando em sinceridade e amor, palavras edificantes ao nosso próximo. Abençoa-nos e guarda-nos e guia-nos, hoje e sempre, por Cristo. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou.